Olá, olá meu povo, tudo bem com vocês, pessoas iluminadas? Eu sou Elaine Vilela, escritora e terapeuta oracular e vocês estão no canal A Bruxa do Penhasco. Bora resenhar essa trilogia, né? Hoje estamos no 6º capítulo, A Trindade. No capítulo anterior, estou igual novela, né? No capítulo anterior, falamos sobre o Coven em Samarim, no qual eu tive esse contato com Brígide, essa ancestral. Neste capítulo, iremos começar a falar sobre Brígide, de fato. De fato não, porque aqui, neste capítulo, vai mostrar um pouco do meu processo de dúvida, né, em relação a ser mesmo capaz e como que esse mecanismo estava acontecendo, funcionando, né, muitas indagações. Então ela vem, né, e me dá a autorização de fato para escrever, né. É isso que é para você fazer, menina. Presta atenção em nós. Então vamos lá, eu vou ler uns trechinhos do 6º capítulo, A Trindade, para que vocês se situem melhor, né? Não sei muito bem por onde começar, então resolvi apenas escrever, assim como fazia na adolescência. Essa questão da escrita livre, eu fazia muito. Foi uma época no qual eu escrevi muito, né, com Morgana, textos que vão ou não vão pro livro, coisas que eu fui peneirando, né, para poder realmente colocar em ordem, como eu falei para vocês, comecei do final para o início. Então esses textos de Brígide, eles são textos mais recentes, e o final do livro são textos mais antigos, né? Então eu tive que aprimorar a escrita e tudo mais. Esse estranhamento, esse deslocamento meu, eu me recordo não ter falado lá no capítulo do penhasco, que eu falo que eu estou num corpo diferente, que eu me sinto só, né? Eu acho que eu falo ali no quarto rosa, no primeiro capítulo. Então são situações, né, sentimentos que brotam, que eu vou escrevendo nesse decorrer aí. Senti o ímpeto e deixava a magia tomar. Entrava em comunicação com o oculto. Tá vendo que aqui eu não falo tomada pelo oculto. Aquela frase que me foi trazida pela ancestralidade, pelos guias, né? Tomada pelo oculto é um termo que vai ser também muito falado aqui no livro, tá? Que é esse momento de êxtase, né? Expandi a consciência através das letras que caminhavam na tela, à vontade delas. Quem já assistiu Peck Jackson, que ele é filho de um deus, né, de Netuno, se não me engano, e ele tenta ler na escola normal e as letras se embaralham, e ele vê letras romanas, e aí ele é taxado como TDAH, né, diferente. Então isso acontecia comigo, sabe, esse estranhamento da letra, essas diferenças, assim, esse bailar das letras na tela do computador, como se tremesse, realmente talvez entrando no processo de transe, né, através da tela. Escrevia sobre meu contato com Morgana, conheci há poucos a misteriosa anciã. Então tava tudo muito fervendo, né? Tudo muito novo. Com o tempo e o perdão de Serídio, eu aceitei Morgana e meu ser, mas Brígide era demais. Não cabia o exemplo, me sentia pequena diante da sua manifestação e carinho. Se há pouco me revoltava com Serídio, o que de melhor teria em mim para que Brígide despertasse? Então, assim, eu me sentia muito inferior, né, e incapaz de se comunicar com um ser de tamanha luz, né? Então, são indagações aqui. Se há pouco me revoltava com Serídio, o que de melhor teria? Repeti. Seria ela severa como a anciã mãe, porque Serídio tem um porte mais rígido. Seria ela doce como a amiga Trusca. Trusca é uma personagem também que logo falaremos adiante. Então, eu não sabia, né, quem era Brígide. E aí aqui nesse parágrafo eu falo como que isso acontece, né?
pensava o que outra bruxa esperava de uma simples garotinha, não eram minhas recordações vindas da irradiação anímica de Morgana. Não eram lembranças minhas, né, de uma vida passada. Eram lembranças de outra pessoa. Por mais que essa pessoa fosse Brígide, como seria possível ter e acessar se esta falecer antes mesmo de Serídio ser mãe? Então, Brígide, ela falece muito novinha, e antes mesmo de conhecer a neta, Morgana. Então, não eram recordações de uma existência passada, não eram recordações de Morgana. Eram acessos a lembranças, recordações vindas de outro ser. Então, assim, eu estava muito encabulada de como e se eu fosse capaz, né, de tamanho destreza mediúnica para isso, né? Como? Eu pergunto aqui, como? Restava-me indagações, só tenho a continuar e tecer, e com o tempo procurar respostas. Conto hoje sobre 3 mulheres, aí sim eu entendi, de fato, que seria uma trilogia, seria uma saga, que não era apenas uma recordação anímica, né, que era uma história muito bem projetada, arquitetada, e que além disso tinha uma didática em cima disso, né, muitos ensinamentos. Paro a escrita, sinto um doce cheiro diferente no quarto. A minha sensação olfativa, quando tá em estado alterado, é muito aguçado. Bruxa, né? Não é o musgo do carvalho de Serídio, é um perfume leve. Entendo, é ela. Até tremia, gente. Eu até tremia. A mãe, a avó e a bruxa ancestral. Ela me beija a fronte e coloca sob minha cabeça um lindo diadema. Esse diadema, essa joia de família, ela é passada aí também ao decorrer da história. Vocês vão ter contato com o diadema. E ela vem, transmuta, né, essa joia e coloca na minha cabeça. Meu presente para você, Elaine, minha eterna Morgana, minha melhor parte, minha criança. Tens a autorização de escrever. Aqui ela fala uma coisa muito bonita, vou pegar um pedacinho da fala de Brígide para vocês. O sol só se faz sol pelo sentimento humano. O homem é dotado do poder mágico porque resiste, é poeira cósmica, mas mesmo assim sente, vibra e cria. Este é o mistério da vida. Brígide acena através das brumas. Temos muito ainda para conversar, criança. De hora, agradeço a sua disposição em ouvir. A real magia está intrínseca nessa capacidade. Me sinto honrada de tê-la em minha geração. Meu futuro, meu melhor. Já tem mais outro pedacinho para terminar o capítulo. Lindíssimo, né? O 6º capítulo, a Trindade. Então, é uma tomada de consciência, é um empoderamento de que sim, eu teria que passar essa história, eu tenho a capacidade de, né? Bom, muito bem, está aí apresentado o 6º capítulo para vocês, a Trindade. Está apresentado para vocês, começando a apresentar a vocês Brígide, a avó de Morgana, a bruxa do penhasco. Muito bem, então encerramos aqui. Espero estar gostando dessa saga, desta resenha. A playlist está aí, aproveitem. Um beijo da Bruxa do Penhasco para vocês. Tchauzinho!